Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mick na área para trazer mais um vídeo pro canal. E hoje vamos resenha rápida aqui para vocês. Porque, ó, quase meia-noite, de terça para quarta aqui gravando esse vídeo. Então teremos jogos nessa quarta-feira e assim, eu tenho que gravar e já editar, trabalhar amanhã no aeroporto e depois que vai ter a rodada. Então preciso fazer isso no tempo certo para soltar aqui para vocês assistirem, tentar copiar as dicas se vocês acharem uma boa as dicas que eu passar aqui para vocês e depois correr pro abraço nos jogos de quarta-feira, beleza? Então a resenha aqui vai ser rápida. Temos 4 jogos, então vai ajudar bastante a ser rapidinho aqui. Os jogos são mais ou menos, tem alguns jogos bons, outros jogos nem tanto assim, então vai ajudar a eu não falar tanto assim de cada jogo, beleza? Então é jogada rápida aqui para vocês, minhas dicas já estão prontas, vou passar dicas para vocês agora, mas antes vamos aos jogos que teremos nessa quarta-feira. Teremos Mirassol enfrentando o Remo, Internacional versus Flamengo, Fluminense enfrentando Bahia e Vitória versus Palmeiras. Então, bora para as dicas, mas antes, solta a vinheta. Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, mas antes, vou pedir para vocês se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, curtir aí e tal, para me ajudar aí aqui no canal, dar uma levantada aí nessa resenha maravilhosa, agradecer os meus seguidores que foram aumentando e estão me acompanhando lá no Resenha do Nick no Instagram também. Então, aos usuários novos, aos novos seguidores que tá me acompanhando, que tá assistindo essa resenha, muito obrigado. Não sou nenhum entendedor, não sou nenhum perito em apostas e tal, é um cara, um careca que gosta de assistir futebol, que gosta de acompanhar, dar seu pitaco, cornetar um pouquinho cada time, inclusive o meu, e passar umas dicas de aposta para vocês aqui. Gabaritei em um vídeo que deu completamente errado na rodada passada. Eu soltei o vídeo aqui para vocês e eu acho que acertei metade, errei a outra metade. Mas na outra rodada, assim na volta do Brasileirão que eu soltei vídeo aqui, quer dizer, eu não soltei vídeo aqui, eu gravei um vídeo, só que depois eu vi que foi todo errado o vídeo. Um jogo que eu falei do Cruzeiro, eu acho, já tinha jogado, não vou lembrar agora, eu sei que foi um jogo de domingo, sendo que um jogo já tinha começado antes, ou foi sábado, enfim, não sei. Sei que eu fui gravar vídeo para vocês aqui, gravei todo errado, faltando um vídeo, faltando o jogo do Flamengo e um jogo que já tinha acontecido. Eu falei, quer saber? Então eu editei, fiz tudo bonitinho, gravei. Só que eu falei, não vou postar, que perdeu o time, não foi do jeito que eu gostaria. E nesse, por incrível que pareça, todas as dicas que eu soltei no vídeo bateu. Eu tenho uma aposta, eu soltei na resenha do Nick para comprovar, mas não consegui divulgar aqui para vocês. Mas vamos ver se agora, nesses jogos de quarta-feira aí, teremos 4 jogos também, se eu consigo gabaritar e vocês conseguirem pegar o bilhete que eu soltar aqui para vocês, beleza? Então, vamos começar o vídeo de hoje falando de Mirassol enfrentando o Remo lá em Mirassol às 7h30 da noite. O Mirassol empatou com o Vasco da Gama na última rodada e o Remo ganhou do Vitória. Para esse confronto, eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd 1,58, é confronto direto para sair da zona de rebaixamento. Então o Mirassol, que ainda está lá desde o começo, vai enfrentar o Remo, que o Remo assim joga bem em casa, quando joga fora nem tanto. Então venceu o Vitória na rodada passada, um jogo bem legal. Eu apostei no Vitória e o Remo foi lá e fez o dever de casa, passou o carro em cima do Vitória. E o Vitória que vinha bem, hein? Agora vai enfrentar o Mirassol, que jogando em casa o ano passado, pelo menos, foi uma arma o fator casa para o Mirassol, e agora vai enfrentar o Remo. É um confronto direto para permanência na Série A. O Mirassol vai jogar diante do seu torcedor, jogando em casa, então precisa fazer valer esse fator casa, tende a tomar mais as ações do jogo. E o Remo, que não é um time besta, o Remo tá fazendo o que foi pedido a ele fazer, ali jogar o básico com o investimento que tem, com os jogadores que tem, saindo os contra-ataques e mesmo assim tá fazendo um trabalho legal. Fora de casa, toma piar, como foi contra o Corinthians, o time todo quebrado do Corinthians também, só sofrência esse time do Corinthians e conseguiu vencer de 3-0, mas é um Mirassol, mas é um Remo que quando joga contra o Palmeiras lá em Remo consegue segurar um empate, por exemplo.
Então, vamos ver se jogando contra o Mirassol, confronto direto, se tende a sair mais nos contra-ataques, se tende a tocar mais a bola e tentar manter a posse de bola também, mesmo jogando fora. Mirassol é um daqueles times que, quando faz o resultado, costuma se fechar um pouquinho mais. Foi assim que empatou contra o Vasco, porque começou ganhando, então não conseguiu segurar o placar e tomou um empate do Vasco depois da pressão que sofreu. E vamos ver aí como vai ser esse confronto. Eu estou esperando um jogo para gols, com chance para cada lado, então por isso eu vou ficar nesse ambas marcam mais de 2,5 gols, beleza? Próximo confronto também no mesmo horário teremos Internacional enfrentando o Flamengo. O Inter perdeu para o Atlético Paranaense na última rodada e o Flamengo que empatou com o São Paulo. Para esse confronto é o seguinte, eu vou... Tem um mercado que eu estou gostando bastante de apostar, que é na faixa de gols. Então, comecei na Bet365 lá, mas as dicas que eu estou passando, passei a apostar na Superbet, as dicas aqui que eu solto para vocês. E para esse confronto eu vou apostar em faixa de gols, para o jogo ficar entre 1 a 3 gols, beleza? Tá com uma odd de 1,51. O Internacional é um freguês nato do Flamengo, então o Flamengo ano passado, por exemplo, conseguiu vencer todos os jogos que teve contra o Internacional, jogos do Brasileirão, jogos da Libertadores, tudo que enfrentou o Internacional, o Flamengo foi lá e passou o carro, venceu tanto fora quanto em casa. Então, para esse confronto, mesmo jogando fora de casa, o Flamengo é o favorito, mas não vou cravar assim na vitória do Flamengo, porque o Flamengo é um time que, quando a gente acha que vai passar o carro no seu adversário, como todo mundo achou, inclusive eu, que ia vencer o jogo contra o São Paulo, foi lá e empatou o jogo. Não conseguiu segurar a vantagem que tinha, reclamou da arbitragem e tal, o semiautomático daqui, o Daronco que não deu um pênalti, mas não conseguiu fazer valer posse de bola em gols, né, e conseguir segurar a vantagem que tinha. O Internacional vem numa fase horrorosa, Flamengo buscando a liderança, então o Campeonato Brasileiro vai virar tipo uma La Liga, entre dois times só, Real Madrid e Barcelona na La Liga. Aqui no Brasileirão, os campeonatos do que a gente vem acompanhando, tanto os passados como os próximos, assim vai ser entre Flamengo e Palmeiras. Eles ali alternando quem vai ser o campeão brasileiro. É assim que eu vejo o futuro do Brasileirão. Mas o Internacional está na zona de rebaixamento, precisa começar a reagir no campeonato, senão vai cair para a segunda divisão. Todo ano do Internacional está sendo assim, uma luta para não ser rebaixado. Então, se o Mirassol ou o Remo ganhar, Vasco ganhar e o Internacional perder, ele já entra na zona de rebaixamento. Então, precisa ir para cima e tentar arrancar esses pontinhos do Flamengo, tentar vencer, né? Se vencer em casa, melhor ainda. Mas eu vou fugir desse favoritismo, assim, porque são duas equipes que não dão confiança para quem está apostando. Então eu vou ficar na faixa de gols entre 1 a 3 gols na partida, beleza? Próximo confronto às 9h30 da noite, Fluminense enfrentando o Bahia. O Fluminense empatou com o Grêmio na última rodada e o Bahia empatou com o Corinthians. Dois times também que eu não vejo perspectiva alguma de melhora. É aquele time meio de tabela. Do quarto colocado para baixo, eles estão muito mais perto da zona de rebaixamento do que de alcançar os líderes, que é Palmeiras, líder Palmeiras, e Flamengo. O Flamengo está a 6 pontos do Palmeiras, com um jogo a menos, então pode cair para 3 pontos. Então tá ali, vai ficar essa briga até o final entre Palmeiras e Flamengo. E assim, do quarto colocado para alcançar o Palmeiras, tá quase 15 pontos. Só que do quarto colocado até a zona de rebaixamento tá 10 pontos. Então, quem tá em quarto lugar tá mais perto de ser rebaixado do que de conseguir alcançar o líder. Olha que doideira. E é o caso de Fluminense, é o caso de Bahia, que eles estão na parte de cima, ali no G7, G5, enfim. E não consegue ter uma sequência de bons jogos, de bons resultados. E fica aí no meio de tabela, um time que Fluminense sofreu para vencer o Bragantino na volta da Copa do Mundo, quase quebrou a banca de todo mundo, inclusive a minha, mas no final do jogo conseguiu empatar e foi o que salvou o bingo, que eu ainda mandei lá no Resenha do Mickey no meu Instagram. E o Bahia tava jogando super bem, vinha fazendo jogo em casa,
tem posse de bola, agride adversário e tal, foi lá e só empatou com o Corinthians na rodada passada. Enfim, não tenho muito o que esperar dessas equipes. São times instáveis, vamos dizer assim. Mas para esse jogo eu também vou ficar na faixa de gols, entre 1 a 3 gols. São times que tocam bastante a bola, saem em contra-ataque, tal, não sei o que, mas quando faz o gol, se fecha, a outra equipe, aí o resumo é a outra equipe atacando, 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 e não consegue furar a defesa, vai fazer o gol no finalzinho. Bahia contra o Atlético Mineiro foi assim, saiu atrás do placar, depois é o Atlético Mineiro segurando o resultado, toma um empate, depois fica aquele jogo lá e cai e tal, e não evolui em nada, não é um jogo bonito, né? Eu acho que eu fiquei muito mal acostumado dessa Copa do Mundo, ver bons jogos, ver equipes buscando a vitória, não se acovardando, diferente do que fez a Inglaterra, né? Mas contra a Argentina, antes desse jogo, eu não via ninguém se acovardando tanto quanto a Inglaterra se acovardou. Mas é assim, são times que sentam em cima da vantagem no 1-0 e param de atacar, ficam esperando a outra equipe até tomar um empate. Enfim, eu não confio nesse Fluminense, não confio nesse Bahia, porque são times que quando eu apostei a favor deles e eles não jogaram bosta nenhuma, então eu vou ficar na faixa de gols. Não é possível que eu seja tão azarado assim a ponto de ser 0-0, ou ser um jogão e ser exatamente 2-2 para ter 4 gols na partida, né? Enfim, a faixa de gols de 1 a 3 gols tem que ficar entre 1 a 3 gols. Então pode ser 1-0, 1-1, 2-1, 3-0 para 1, ou seja, 1 a 3 gols dá nós. Né? Não pode, de hipótese alguma, ficar 0-0 esse placar. E é como eu vejo esses jogos assim que eu passei, inclusive esse de agora, o Fluminense e Bahia, na faixa de 1 a 3 gols. Não passando disso, tá com uma odd boa, então passou de 1,50. Já gosto de montar meu bingo e passar as dicas aqui para vocês. Acho que fica legal. E quando na maioria dos jogos, faixa de 1 a 3 gols tá sempre abaixo de 1,50. Então aproveitei esses dois jogos que está acima de 1,50 para colocar aqui no bingo e dar essa dica de aposta para vocês, beleza? E para encerrar o vídeo de hoje, Vitória enfrentando o Palmeiras lá em Vitória, também no mesmo horário, às 9h30 da noite. O Vitória perdeu para o Remo na última rodada e o Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro. Surpresa aí, o Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro em casa, com falhas do Carlos Miguel. O Carlos Miguel, que cata muito nesse jogo, foi muito infeliz e facilitou a vida do Atlético Mineiro. O Vitória vinha fazendo bons jogos, mas como eu apostei a favor do Vitória na última rodada, é lógico que eles não fizeram nada e perderam o jogo pro Remo, jogando fora de casa, mas o Remo jogando em casa é empurrado pela torcida, apaixonada a torcida do Remo, e é muito difícil vencer o Remo lá. Então o Vitória agora vai jogar em casa, fez bons jogos em casa, contra times grandes também, e conseguiram sair de lá com a vitória. E quanto ao Palmeiras, acredito que a torcida vai empurrar, os jogadores não vão se acovardar, pelo menos até fazer o gol, né? Conseguiu segurar a vantagem em cima do Vasco? Não, nossa, não quero comparar Vasco com o Palmeiras, mas é que às vezes dá certo, né? O time, quando chama muito o adversário para o seu campo de ataque, acaba tomando o gol. O Palmeiras não é o Vasco da Gama, o Palmeiras, se chamar muito o Palmeiras, ele vai lá e consegue. O Palmeiras é esse time que consegue sim transformar a posse de bola em pressão que faz o adversário em gols, então não pode vacilar com o Palmeiras, mas eu creio que o Vitória não vai ficar só esperando o Palmeiras, né? Vai para cima. Não vou apostar a favor do Palmeiras porque eu apostei na última rodada e foi lá e perdeu. Cravei a vitória do Palmeiras, o Palmeiras foi lá e perdeu. Cravei a vitória do Flamengo, o Flamengo foi lá e empatou com o São Paulo. Não vou colocar favoritismo em nenhum desses jogos aqui, só apostei em gols, e é o que eu vou fazer nesse confronto também, que eu vou apostar em mais de 2 gols asiáticos, que está com mod de 1,55. Acho que vai ser um jogo para gols, acho muito difícil o Palmeiras ir visitar alguém ou passar algum jogo, tanto jogando fora quanto jogando em casa, em branco. Então, acredito que tenhamos 2 gols, pelo menos, nesse confronto. Se tiver apenas 2 gols, foi o que eu apostei aqui, mais de 2 gols asiáticos. Adoro esse mercado do handicap asiático, porque dá uma opção, se a aposta não bater, pelo menos devolve o nosso investimento. Se sair exatos 2 gols na partida, o nosso investimento retorna pra gente.
Se sair um gol ou nenhum gol, aí a gente perde a aposta. A gente só tem um win se sair mais de 2 gols, ou seja, se sair de 3 gols para cima, aí a gente tem um win pagando 1,55 mais da metade do nosso investimento, beleza? Bom, falei que ia ser uma jogada rápida, mas eu me empolgo. Eu gosto de falar de futebol, vou me empolgando aqui nos assuntos e acabo explicando até mais do que eu deveria. Mas é isso, rapaziada. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Na próxima rodada do Brasileirão eu estarei aqui de volta. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.